Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Geografia aqui com o professor Igor. Hoje nós vamos trabalhar um pouco sobre o surgimento da agropecuária e a revolução agrícola. Esse é um tema muito importante e na sequência das próximas aulas vocês vão perceber que a agricultura ela provocou várias transformações no espaço geográfico, tá certo? Então, o que é a atividade agropecuária? A atividade agropecuária é uma das atividades básicas, uma das atividades primordiais da humanidade e que é responsável pelas primeiras grandes transformações no espaço geográfico. Vocês podem ver essa ilustração desse egípcio fazendo o momento de arar o terreno para que viesse a sua plantação. Então, é muito interessante a gente refletir sobre o que é agropecuária e como ela vem transformando o espaço geográfico desde os primórdios da humanidade. Você pode estar se perguntando onde surgiu a atividade agropecuária. Ela surgiu, primeiro, há cerca de 12 mil anos, no período Neolítico. Inicialmente foi praticada às margens de grandes rios. Por que a margem dos grandes rios, professor? Pelo aproveitamento da fertilidade natural dos solos ricos em matéria orgânica que o rio estava ali proporcionando. Vocês podem ver nesse mapa 4 grandes civilizações. Todas elas surgem ao entorno de rios. No caso da civilização egípcia, ao entorno do rio Nilo. A civilização mesopotâmica, ao entorno de 2 rios, Tigre e Eufrates. A civilização do Vale do Indo, do rio Indo, também surge ao entorno do rio. E a civilização chinesa ao entorno do rio Amarelo. Olha que interessante. As grandes civilizações surgem ao entorno do rio, aproveitando toda a fertilidade que os solos lhe proporcionariam. Mas é interessante lembrar que há uma relação muito importante entre clima e agricultura. Esse parênteses que nós vamos fazer agora durante a aula vai ser fundamental para a gente compreender muitas coisas mais à frente. Primeiro, que as condições climáticas, em especial as variações de temperatura e índices pluviométricos, estabelecem o que chamamos de limites geográficos para os cultivos. Então, tem a temperatura e o índice pluviométrico, ou seja, a quantidade de chuvas, vai influenciar muito nos tipos de plantações que vamos ter em determinados lugares. Por isso que nós vemos determinadas plantas se adaptarem mais rápido ou não a determinados ambientes. Isso por quê, professor? Porque varia os níveis de temperatura e os índices pluviométricos. Beleza? Olha só que exemplo legal. As frutas cítricas, o algodão, a cana-de-açúcar e o arroz não crescerão bem se as temperaturas estiverem o quê? Abaixo de 15 graus Celsius. Então, todas essas plantas que nós citamos aqui, elas precisam de temperaturas acima de 15 graus Celsius para se desenvolver bem. Agora, abaixo disso, elas já estão limitadas a seu desenvolvimento. Mas já existem outras plantas que conseguem se desenvolver bem abaixo de 15 graus Celsius, tá bom? É interessante dizer também que, como forma de superar as diversas restrições que o meio físico proporciona, toda a história da agricultura é marcada pelo desenvolvimento de quê? De técnicas capazes de ampliar o controle humano sobre as condições naturais impostas aos cultivares. Então, ao longo da história, ao longo do desenvolvimento das inúmeras técnicas para a agricultura, para a agropecuária,
todas elas são pensadas em superar essas restrições que muitas vezes o meio físico proporciona. Às vezes é a temperatura, às vezes pode ser o índice pluviométrico, às vezes pode ser um solo que precisa de uma correção. Então, há várias técnicas que podem auxiliar a humanidade a desenvolver a agricultura em regiões que muitas vezes são, vamos dizer assim, inviáveis, mas que devido às técnicas se tornam possíveis, né? Olha que, olha que coisa interessante. Isso não significa que eles, a humanidade, vai conseguir eliminar os condicionamentos do meio natural. Jamais, né, gente? A agricultura continua sujeita às alterações o quê? Climáticas e ambientais que fogem ao controle humano. Então, por mais que o homem desenvolva técnicas, ele não vai conseguir fugir, por exemplo, do aquecimento global, não é? Então, é muito importante a gente entender essa relação de clima e agricultura. Determina muitas coisas. Vamos para o próximo ponto da aula, que é tratar sobre o que foi a Revolução Agrícola. A Revolução Agrícola, ela marcou o processo de transição do modo de vida nômade. Que modo de vida é esse, professor? É um modo onde os seres humanos, naquele contexto, viviam baseado em caça e coleta de alimentos. Para que modo de vida? Para o modo de vida sedentário. E que modo de vida é este, professor? O modo de vida sedentário é quando os seres humanos começam a desenvolver técnicas para plantarem o cultivo das plantas e também a domesticação de animais. Então veja que interessante. Eles tinham uma vida nômade, que era uma vida que percorria vários lugares em busca de coleta de alimentos e de caça de alguns animais para sobrevivência. No momento que naquele lugar se esgotasse a caça e os alimentos, eles precisariam se deslocar para outro ambiente, para outro lugar, em busca disso. Só que quando eles desenvolvem a prática de plantar, quando eles desenvolvem a técnica de plantar e de domesticar os animais, o que vai acontecer? Eles não precisarão mais estar em constantes deslocamentos. Eles podem agora fixar-se e ali desenvolver uma tribo, sua família, crescer, porque agora eles conseguem dominar essas técnicas. Esse período ficou conhecido na história da humanidade como a Revolução Agrícola, tá certo? Olha só que interessante que eu vou destacar aqui para vocês. Olha esse mapa das primeiras cidades: Egito, Mesopotâmia, da região da Índia e da região da China. Olha que legal. As primeiras cidades em torno dessas grandes civilizações as cidades surgem como consequência da Revolução Agrícola. Por que, professor? Porque quando eles começam a dominar as técnicas de cultivo e domesticação dos animais, a produção deles começa a aumentar e se torna mais do que eles podem mesmo consumir, gerando o que o primeiro ponto destaca aí no slide, o excedente de produção. E, por causa desse excedente de produção, desenvolve-se um comércio que era baseado inicialmente na troca dos produtos. Então, o que uma família produzia mais, ela trocava com a outra que não produzia, o que a outra família produzia trocava com o que não produzia, e assim eles faziam esse tipo de comércio, gerando ou proporcionando o surgimento das primeiras cidades, porque nesses locais onde ocorriam as trocas dos produtos, desenvolveram-se as cidades. E também iniciou-se um processo muito importante, que é a disseminação da agropecuária para outras regiões do planeta. Eles começaram, ainda nesse sentido de deslocamento, eles carregavam consigo as sementes
carregavam alguns animais consigo. Então, as sementes de alguns animais foram se dispersando junto com a humanidade. Vocês vão ver isso nesse mapa daqui. Podem perceber que as civilizações surgem nesse centro médio oriental. Vocês estão vendo em destaque aí. Depois eles se deslocam, olha só, para essas regiões aqui que hoje a gente conhece como Oceania, como a região aqui da China. Olha só. E em seguida eles se deslocam em direção às Américas. E à medida que eles vão se deslocando, vocês podem ver que nesses textos você tem o que eles estavam produzindo nesses locais, o que eles tinham, as origens da produção, o que eles tinham nesses lugares e que estava dispersando nesse deslocamento. Olha aqui no centro americano, vocês veem que eles tinham muita pimenta, tomate, abacate, milho, abóbora, feijão, algodão, peru, pato, olha só que legal. Nessa outra região aqui, ó, centro norte-americano, aqui no centro sul-americano e assim por diante. Então, nesse mapa, eu quero destacar para vocês o deslocamento das civilizações, das pessoas, carregando consigo sementes, dispersando mesmo, expandindo as áreas agrícolas para várias partes do planeta. Tá bom, pessoal? Essa foi a nossa aula de geografia hoje. Foi muito bom estar com vocês e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.